Você já percebeu como é fácil esconder quem realmente somos, até de nós mesmos? A gente finge ter força, a gente sorri por lá de fora, mas por dentro a alma continua carregando o que ninguém vê. Só que chega um momento em que a verdade ela bate a porta e fingir não mais funciona. E quando isso acontece, o que que sobra? Continuar se escondendo? Ou finalmente experimentar a transformação? Transformados. Sou eu. Esse é o título da mensagem de hoje. E agora começa mais um programa Viva aqui na TV Novo Tempo. Não vá embora. Ele hoje deseja ter uma experiência real com você. Olá você, transformados. Hoje nós chegamos à metade da atual série de mensagens que nós estamos desenvolvendo sobre pessoas que foram completamente transformadas de uma situação de desespero, vazio ou pelas circunstâncias que viviam para uma situação completamente diferente. Uma vida de renovação, esperança plena. Na primeira semana nós vimos como essa transformação aconteceu com um cego chamado Bartimeu. Na semana passada nós analisamos a vida de um homem paralítico que entrou pelo buraco ali feito no teto de uma casa. Mas após aquele encontro marcante ali, ele saiu andando pela porta. Mas hoje, nós vamos focar nossa atenção na história de uma mulher. Uma mulher que, em virtude dos problemas que ela vivia, também era vista ali às margens da sociedade. Uma mulher que sabia muito bem o que era desprezo, repulsa, aversão de outras pessoas. Uma mulher que, apesar de, vez ou outra, manter algum tipo de relacionamento amoroso, não mais sabia o que era viver. Ela apenas existia na sua solidão. E assim continuaria, em sua triste caminhada, até que um dia ela iria deixar de existir. E por falar em deixar de existir, você já reparou aquilo que se escrevem como uma homenagem aos seus queridos quando morrem? Aquilo que se coloca na lápide? Em alguns países, é uma tradição, sempre se escreve alguma coisa na sepultura. Essa prática de expressar o sentimento de família por meio de inscrições tumulares surgiu na Idade Média. A partir desse período, essa prática se tornou cada vez mais popular em grande parte do mundo. Mas há um tempo atrás eu li em um livro sobre uma inscrição que realmente me chamou a atenção. A inscrição no túmulo de uma jovem que diz mais ou menos o seguinte: dorme, mas não descansa. Amou, mas não foi amada. Tentou agradar, mas nunca foi retribuída. Morreu como viveu, sozinha. Que descrição triste essa, não? Como é que será que foi a vida dessa moça? Por que será que a vida de alguns é tão marcante e de outras pessoas sem significado? Por essa razão, a história de hoje é de suma importância para cada um de nós. Essa é a história de uma outra lápide. Uma lápide que representa não a morte de uma pessoa, mas sim o seu nascimento. Esse relato se encontra no quarto livro do Novo Testamento, o Evangelho segundo João. Mais precisamente aqui, no capítulo 4. A história começa assim. Jesus saiu da Judéia e voltou uma vez mais à Galiléia. Era-lhe necessário passar por Samaria. Assim chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Havia ali o poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isso se deu por volta do meio-dia. Como o texto é longo, me permita contar a história para você. Era meio-dia ali em Sicar. Em virtude daquele calor extenuante, oriental facilmente passa dos 40 graus nesse horário do dia, esse era o momento que todos buscavam refúgio no abrigo ali dos seus lares, na sombra ali refrescante, quem sabe, de uma palmeira. As ruas geralmente estavam vazias nesse momento.
Junto ali ao poço da cidade não havia nenhuma atividade. Porque essa tarefa árdua de pegar água para satisfazer as necessidades diárias, eles não tinham água encanada, tinham que pegar no poço. Faziam geralmente 2 vezes ao dia. Logo de manhã, antes mesmo do sol nascer, e no findar do dia, quando a força do sol já não mais castigava ali todo aquele que arriscasse ir pelo caminho, aquele caminho empoeirado que levava até aquele poço. Eram nesses 2 momentos que ali você escutava risos, cântaros, muitos cântaros eram vistos. Muitas mulheres cumpriam o seu dever doméstico e ali animadas conversas eram possíveis ser ouvidas ali ao lado da fonte de Jacó. Mas ao meio-dia, ninguém arriscaria caminhar em direção àquele posto, com exceção de uma mulher, que diariamente era forçada a ir nesse horário. E também com exceção de um estrangeiro, que naquele dia, aparentemente, ele estava perdido naquele mesmo lugar. Quando ela ia em direção ao poço, aquela mulher ela mal conseguia abrir seus olhos por causa da luz do sol. E mesmo quando ela conseguia abrir os olhos, sempre ela olhava para baixo. Porque assim, se por acaso alguém passasse, ela não precisava encarar as pessoas. Muito menos ouvir aqueles comentários que eram feitos sobre ela. Palavras que iam de maneira profunda ao seu coração. Feriam ela como se ela estivesse sendo apedrejada. Oh, olha só quem está vindo. Está sabendo? Ela já está com outro. Ah, eu sabia que ia acontecer. Dizem por aí que ela dorme com qualquer um. Está chegando, está chegando. Ela tinha ali seus ombros doloridos pelo peso do cântaro. Mas a maior dor era no coração. No coração pelo peso da culpa e da rejeição. Ela era samaritana. Ela conhecia bem o veneno do racismo. Ela era uma mulher. Ela conhecia bem o lugar dela dentro da cultura local. Apesar de nunca se conformar com aquilo. Mas além de tudo isso, ela era uma rejeitada pela vida que ela levava. Ela já havia se casado 5 vezes com 5 homens. 5 casamentos diferentes. 5 camas. 5 dramas. 5 rejeições diferentes. Ela conhecia muito bem o que era tentar novamente. Ela sabia o que era tentar amar, mas não sabia ser amada. Ela sabia muito bem o que era tentar agradar, mas ela não era retribuída. Ela sabia muito bem o que era viver na solidão. E se existe alguém no Novo Testamento que caminhava em direção a ter uma triste lápide no seu túmulo, era aquela mulher. A lápide da futilidade humana. A lápide da insignificância. A lápide de uma vida sem significado. A lápide de uma existência sem propósito, sem razão. E eu repito, assim seria a sua vida, até o último dia, não fosse o encontro com aquele estranho. Ao meio-dia, junto ao poço de Jacó. Já ele havia acabado de cruzar mais uma vez a fronteira de Samaria e todos os seus tabus dos seus dias. Agora ele estava num terreno hostil, um local cheio de hereges. E para fazer com que os seus discípulos aprendessem a vencer o preconceito para com outras pessoas diferentes deles, ele ainda os manda comprar alimentos na cidade. Ele sabia muito bem dessa intriga entre judeus e samaritanos. Tudo era resultado dos rancores polarizados em torno da soberba e das ruínas de 2 santuários rivais. E por essa razão, quando a mulher chega, aparentemente ele apenas a observa e fica em silêncio. De repente, aquela mulher ouve: por favor, me dá um pouquinho de água. Por que esse judeu está falando comigo? Ela pensou. Será que ele não está vendo que eu sou samaritana? Ou será que ele está querendo outra coisa? Pedir água junto ao poço é o que os homens costumavam fazer quando queriam falar com uma mulher. Em Sicar, provavelmente, todas as cantadas começavam: eu estou com sede, você podia me dar um pouquinho de água? Foi assim que o servo do avô de Jacó, na verdade, o nome do poço, encontrou Rebeca para Isaac. Ele usou uma estratégia bem parecida.
A experiência de vida daquela mulher faz com que ela pensasse que talvez ele estava buscando mais do que um pouquinho de água. E a sua intuição está correta. Ele realmente estava interessado em outra coisa. Ele estava interessado com o coração daquela mulher. E eles começaram a conversar. Ela mal se lembrava da última vez que um homem conversou com ela com respeito. Só que, no entanto, havia um abismo que separava os dois. Eles não viviam no mesmo mundo. O dela era feito de dor e sofrimento, solidão. O dele, de amor e compaixão. Mas para Jesus, seu interesse naquele encontro era exatamente a distância que os separava. Mas o que nós podemos aprender desse encontro? Pelo menos com as 3 verdades. E a primeira delas, a verdade sobre a nossa relação com Deus, é que não há como esconder o nosso passado de Deus. Me diz, você já tentou esconder algo de Deus? Já percebeu que a gente tem a tendência de simplesmente, a gente acha que a gente pode esconder a nossa vida de Deus? Há pessoas, por exemplo, e quantos documentários você vê, pessoas que escondem drogas em aeroportos, as coisas mais absurdas, porque eles acham que ninguém vai descobrir. Alguns são bem-sucedidos, mas a maioria não. Por que será que nós pensamos que é possível esconder nossos erros, os nossos pecados de Deus? Será que há como esconder algo dos seus olhos? Um Deus que tudo vê. Será que há como esconder algo da sua presença? Um Deus que está em todo lugar, ao mesmo tempo. Será que há como esconder algo do seu poder? Um Deus que pode todas as coisas. E já que a gente está falando sobre o que tentamos esconder, mesmo sabendo que Deus tudo vê, me permita apresentar algo que pode ajudar você a lidar com tudo que está aí dentro do seu coração. Essa é a revista Esperança, Mente Feliz. Um estudo da Palavra de Deus gratuito, preparado com carinho para quem deseja encontrar alívio emocional, clareza espiritual e paz interior à luz da Palavra de Deus. Peça a sua pelo WhatsApp 12 98244 4449. Anotou aí? Repito, 12 98244 4449. E depois do programa, mande uma mensagem para nós e peça o seu exemplar. Vamos enviar com alegria o endereço da sua escolha. Mas continuando, o autor do livro dos Salmos, há muito tempo ele já havia entendido essa realidade. Para onde poderia eu escapar do teu espírito? Para onde poderia fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali, a tua destra direita me guiará e me susterá. O que todos nós tentamos fazer com os nossos erros? A gente tenta ignorar o nosso pecado, a gente nega. Muitas vezes a gente começa a lutar sozinho contra o nosso erro, esse auto-esforço. Muitas vezes a gente cede à tentação, ao pecado, e aí sentimos culpa. Afinal, qual é o nosso estado? A Bíblia afirma categoricamente: todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. E sabe qual é o resultado? A gente começa a esconder a nossa vida de erro, a nossa vida de pecado de Deus. Achamos que há como esconder. Assim era a vida daquela mulher, é assim que ela vivia. Como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Mas então, Jesus começa então ali a falar de uma água que ia saciar não apenas a sede do corpo, mas principalmente a sede da alma. Jesus responde a ela: se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, você lhe teria pedido a ele e ele teria dado água viva. Só que ele não tem nem como pegar água. Quero ver onde é que esse homem quer chegar. Se você soubesse qual água eu ofereço, você me pediria. E eu lhe falo de uma água inesgotável, que ultrapassa todas as reservas e que não se canaliza em nenhum sistema. Fonte de vida, manancial de esperança. Algo que purifica o corpo e o espírito, limpa por fora e por dentro. Quão maravilhoso seria ter essa água para não precisar mais voltar para esse lugar todo dia. Porque esse, queridos, era o caminho da vergonha. Era o caminho da dor. Era o caminho que a expunha. O caminho que a denunciava. Por isso ela disse: por favor, me dê dessa água. Ela disse: vá
Então, respondendo Jesus, chama o teu marido e volte. Naquele momento, o coração daquela mulher parou de bater. Ela imaginava que ele era diferente. Um homem que não a desprezava como mulher. Um judeu que não a ignorava por ela ser samaritana. Ela chegou a vê-lo como o homem mais amável que jamais conhecera, até aquele momento. Até aquele pedido. Não tenho marido. É mesmo? Retruca Jesus. Você falou corretamente dizendo não tem marido. O fato é que você já teve 5. E o homem com quem agora você vive não é seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. Você conhece bem o resto da história, não? Mas seria interessante, quem sabe, se você não conhecesse. Seria interessante se nesse momento você tivesse ouvido essa história pela primeira vez. Porque você estaria com os olhos abertos para ver o que Jesus faria. Sabe por quê? Porque nós sabemos muito bem o que nós faríamos. 5 maridos, 5 feridas não cicatrizadas, 5 tentativas de se amar, 5 sonhos enterrados. De alguma forma, aquele momento fez com que o coração daquela mulher se abrisse. Ela deixou cair ali aquela máscara da frivolidade. Ela mostrou aquele coração de menina ferida. Ela percebeu que não era perfeição que Jesus buscava, e sim honestidade da parte dela. E ela ficou maravilhada com aquilo. Foi como se Cristo houvesse dito, filha, eu conheço a sua vida. Não tem como você esconder. O que fazer diante de uma situação assim? Hein? Querido, seja honesto. Nós precisamos aprender a ser honestos para com Deus. Isso nos leva à segunda verdade sobre a nossa relação com Ele. Deus, Ele nos ama independentemente do nosso passado. Sabe você por que nós escondemos os nossos pecados de Deus? É porque a gente imagina que Deus vai se distanciar de nós se Ele descobrir tudo sobre a nossa vida. A gente pensa que é como esconder partes da nossa vida. Isso vai fazer com que Deus goste mais da gente. No encontro de Jesus com a mulher samaritana, algo que nós precisamos também entender. Quando ela percebe que Jesus era de fato diferente, ela muda totalmente o assunto. Ela muda a conversa. E adivinha agora para que caminho que ela toma? O tema. Ela começa a conversar com Jesus. É isso mesmo. Religião. Oh, Senhor, vejo que é profeta. Nossos antepassados, eles adoravam nesse monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Em outras palavras, ela estava dizendo mais ou menos o seguinte, eu não sou praticante da religião como deveria, apesar de sempre ter desejado crer. Onde é que eu acho? Onde é que eu encontro Deus? Hein? Essa foi, na realidade, a pergunta que ela fez. Alguns dizem que é aqui, outros dizem que é lá. Eu não consigo encontrá-lo. Onde eu acho Deus? Ouça bem a resposta que Jesus Cristo deu para aquela mulher. Creia em mim, mulher. Está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai, nem nesse monte, nem em Jerusalém. Está chegando a hora, e de fato chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Nem aqui, nem lá. Queridos, Deus ele está fora dos sistemas, dos nossos sistemas. E alheio às discórdias que são causadas por esses sistemas, por interesses humanos, mesquinhos. Porque religião sem amor, queridos, é vazia. Deus busca adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Pretender adorar a Deus sem buscar o Espírito é inútil. Ah, Senhor, eu sei que o Messias um dia virá. E eu posso imaginar a alegria do coração de Jesus quando ele escuta aquilo. Uma alma sedenta por Deus. Em Samaria, uma mulher divorciada 5 vezes. A pessoa mais insignificante daquele lugar. E naquele momento, Jesus revela seu grande segredo. Segredo esse que ele não revelou nem para o rei Herodes. Jesus não pediu uma audiência no Sinédrio para contar aos líderes judaicos a grande nova. Não foi para o Império Romano que ele anunciou a sua real identidade. Não. Foi do lado de um poço, numa região desprezada,
para uma mulher rejeitada, foi para uma estrangeira, uma herege, uma insatisfeita, uma mulher separada, marginalizada, uma sedenta. Foi para ela, naquele lugar, que ele disse: eu sou o Messias. Eu que estou falando com você. Cristo não a desprezou. Cristo não a ignorou. Não a marginalizou. Não, não. Cristo a amou. E por essa razão o Filho de Deus disse para aquela mulher quem ele era. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Deus, queridos, ele nos ama independentemente da nossa vida passada. Isso não significa que ele não se importa comigo? Não, pelo contrário, Deus se importa, e muito com você. E é por essa razão que ele nos deu esse aqui, o manual de instrução, para que a gente pudesse saber e aprender a como viver. Deus o ama exatamente como você está nesse momento, mas a partir do momento que você o aceitar na sua vida, esse Deus maravilhoso, ele vai buscar incansavelmente transformá-lo em uma pessoa melhor. Alguém segundo o sonho que ele tem para cada um de nós. Porque Deus se recusa a deixar você como você é. Ele conhece quais são as consequências de uma vida de afastamento dele. Em sua palavra nós encontramos: pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Portanto, há consequências do pecado, mas Deus nos ama independentemente do nosso passado. E, finalmente, a terceira verdade sobre a nossa relação com Deus é que ele é o único que pode saciar cada uma de nossas necessidades. Cristo conhecia muito bem, não apenas o pecado daquela mulher, mas principalmente a maior necessidade que ela tinha. Foi por essa razão que, logo no começo do diálogo, ele disse: quem beber dessa água vai ter sede de novo. Mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Por toda a Bíblia nós encontramos pessoas como eu e você. Pessoas com sede de algo. Que muitas vezes nós imaginamos que a gente pode saciar com coisas ou com outras pessoas. Mas a realidade, queridos, é que Deus é o único que pode saciar cada uma das nossas necessidades de maneira completa. Mas existem pessoas que são felizes sem Deus nesse mundo, certo? Certo e errado. Tudo, queridos, depende da sua definição de felicidade. Se felicidade for algo temporário, passageiro, efêmero, talvez coisas e pessoas possam saciar suas necessidades por um pouquinho de tempo. Para alguns, o dinheiro é a resposta para tudo. Mas a experiência após experiência, queridos, confirma a fragilidade dessa perspectiva. Com dinheiro você pode comprar uma casa, mas não um lar. Com dinheiro você pode comprar um relógio, mas não tempo. Com dinheiro você pode comprar uma cama, mas não sono. Com dinheiro você pode comprar sexo, mas não amor. Com dinheiro você pode comprar livros, mas não conhecimento. Com dinheiro você pode comprar um hospital, mas não consegue comprar saúde. Com dinheiro você pode comprar uma posição, mas não respeito. Com dinheiro você pode comprar sangue, mas não a vida. Ouça com atenção. A maior sede da raça humana não é sede por dinheiro, é a sede da alma, é a sede de Deus. E por essa razão, Deus é o único que pode saciar a nossa sede por felicidade de maneira completa. E no último livro da Bíblia, o livro do Apocalipse, Jesus diz: eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem tem sede darei água para beber de graça, da fonte da água da vida. Mas afinal, onde que essa água de fato está e como podemos encontrá-la? Ele disse: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Sou eu sou o Messias, eu sou tudo aquilo que você precisa. Eu sou o seu Deus. Talvez uma das afirmações mais importantes desse relato de Jesus com a mulher samaritana é colocada em segundo plano, simplesmente passada por cima. Mas para mim ela tem um profundo significado. Ouça, naquele momento os seus discípulos voltaram e ficaram surpresos ao encontrá-lo conversando com uma mulher. Mas ninguém perguntou: o que queres saber ou por que estás conversando com ela? Então, deixando o seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo:
venho ver um homem que me disse tudo o que tenho feito. Será que ele não é o Cristo? Prestou atenção? Você percebeu o que ela esqueceu? Ela deixou ali para trás o seu cântaro. Ela deixou de lado aquilo que era o grande fardo. Ela deixou para trás aquilo que simbolizava o peso da culpa que ela carregou por tantos anos. Ela não suportava mais aquela situação, mas de repente a insignificância da sua vida desapareceu. De repente a vida daquela mulher começou a fazer sentido. Deus está aqui. Ele se importa comigo, Ele conhece a minha vida, conhece o meu pecado, mas mesmo assim me ama. Ele é o único que pode me dar aquilo que eu mais preciso. O que você mais precisa? A atitude daquela mulher levou Deus a fazer o que Ele mais ama, que é usar o que é ordinário e transformar em algo extraordinário. É usar aquilo que é comum e transformar em algo espetacular. Usar mais uma vez um cajado para abrir o mar. Usar mais uma vez uma pedrinha para matar um gigante. Usar água e transformá-la em vinho. Usar um lanchinho de um garoto para alimentar uma multidão. Usar pregos e 2 pedaços de madeira para transformá-los na única esperança da humanidade. Foi usar uma mulher rejeitada, pecadora, e transformá-la em um canal de bênção para outras pessoas. O texto bíblico diz que muitos samaritanos daquela cidade creram nele por causa do testemunho dado pela mulher. E aquele lugar, queridos, deixou de ser um poço. Aquele lugar transformou-se em uma tumba. A tumba da samaritana. O lugar onde ela renasceu. E você pode estar pensando, o que é? Isso mesmo. Mas e a lápide? O cântaro. Um cântaro foi deixado para trás, um cântaro foi esquecido. Ele não teve palavras gravadas nele, mas um significado profundo. Foi ali que a insignificância daquela mulher foi enterrada. Foi ali que nasceu uma nova criatura. Porque se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. E o mesmo pode acontecer com você e comigo a qualquer momento. Então, por que não experimentar essa realidade agora? Agora mesmo? Se você já fez isso no passado, por que não renovar a sua escolha agora? Mas se você ainda não tomou essa decisão, nunca deixe para amanhã aquilo que você pode fazer agora mesmo, nesse momento. Porque esse é o momento que Ele, estendendo os seus braços a você, olhando em teus olhos, falando ao teu coração, te diz: filho, em mim você encontrará água viva para toda a eternidade. Não quer você tomar essa decisão nesse momento? É algo que só você pode fazer. E sinceramente espero que você faça a decisão correta. Oremos. Pai querido, Senhor, é esse teu filho, essa tua filha, eu suplico que em tua misericórdia tu possas ampará-lo e ampará-la a que tome a decisão de beber da água viva, teu filho amado Jesus Cristo, que irá transformá-los de maneira completa. Isso eu te lhe suplico em nome dele, Jesus. Amém, Senhor. Amém, Pai.